Fala, nerd! Seja bem-vindo ao Nerd Sekai e hoje nós vamos fazer um review do capítulo 92 de The Beginning After the End. Bora lá! Você aí, nerd, você já pensou em desenhar os seus personagens favoritos de anime? Ou ser um mangaka profissional, mas você não tem ideia de como fazer isso? A Mayara Rodrigues ela trouxe o melhor curso de desenho para você, o Método Fanart 3.0. Nele, você vai aprender a desenhar qualquer personagem de anime e poder até se tornar um mangaka do zero, sem ter nem noção nenhuma de desenho. Ela vai te dar 6 módulos e alguns bônus para te ajudar a desenhar, além de 35 videoaulas e acesso vitalício. E além de tudo, você ainda vai ter 7 dias de garantia, então você não precisa ter nenhum medo de testar. Acesse o link aqui embaixo e dê uma olhada no Método Fanart. Bora pro vídeo. Galera, o capítulo começa na escola, com umas garotas falando sobre... Umas garotas não, algumas pessoas em geral falando sobre o Art, né? Falando, nossa, é aquele menino ali que era do conselho estudantil, sobre do conselho do comitê disciplinar, que nós vimos ontem no auditório, e alguns moleques subestimando o Art sobre ele ser um mago erudito e ter entrado no comitê disciplinar. Mas são só figurantes e talvez eles apanhem no final, mais pra frente. Depois disso vemos o Elijah zoando o Art, né, sobre ele ser tão popular com as pessoas, todo mundo tá falando dele. E ainda chama ele de senhor do comitê disciplinar. O Art diz que não sabia que o comitê disciplinar ia ter tanta atenção assim. Mas é claro que vai ter tanta atenção assim, né? Porque obviamente eles são muito diferentes. São o quê? 8 estudantes com roupa com uniforme preto. Não tem como não saber quem é do comitê disciplinar dentro da escola. Então o professor entra na sala e se apresenta como sendo o professor Avius. E o Art ressalta que ele é um conjurador que tem um núcleo a ponto do Art não conseguir sentir seu nível. Então quer dizer que ele tá acima do livro do Art, que, se eu não me engano, é laranja claro. Então o cara é bem forte, pelo menos de núcleo de humano. Então esse professor começa a falar sobre algumas coisas sobre alguns preconceitos que existiam, que magos conjuradores são melhores que magos ampliadores. Mas eu não vou entrar tanto nesse assunto aqui, porque ele começa a passar algumas explicações sobre magia e tal, dentro desse capítulo. Eu vou pular essa parte. Então, se vocês quiserem dar mais uma olhada mais detalhada nessa parte aí, vocês vão direto dar uma olhada no capítulo, que eu também vou deixar o link de todos os capítulos de The Beginning After the End aqui no site da Neox, aqui embaixo na descrição, para vocês darem uma olhada depois lá, pessoal. Aí, se vocês quiserem saber mais sobre como funciona a magia em geral no universo de The Beginning After the End, vocês vão dar uma olhada lá no capítulo. Então eu vou logo pra parte que eles trocam de sala. Então a troca de sala para uma sala que tem o que parece mais ser uma arena. Na verdade é uma sala mesmo que tem uma arena junto com aonde os estudantes ficam. Então o Art vai, senta no seu lugar. Então aparece alguém perguntando se pode sentar ao lado dele. É a princesa Caitlyn. Essa beldade. E logo o Art aceita, né, cara? O cara não é bobo nem nada. Então ela senta lá e encara a Sylvie. Aí ela chama ela de fofa e tal. E a Sylvie fica lá sem entender nada. E também depois disso aparece o Fei Fei, também senta ao lado deles ali. E aí forma um triozinho do comitê disciplinar. Então o professor aparece. E já dá pra perceber que é aquele professor que esbarrou no Art quando ele tava bebão andando um pouquinho antes do Art entrar pra escola. Aí ele começa a falar sobre a matéria que é a manipulação prática de mana e tal. Eu também vou pular essas coisas. Mas basicamente ele disse que vão ter aulas práticas, né? Então ele começa a olhar para as meninas da turma e acaba vendo o Art ao lado da Caitlyn. Aí ele já quer humilhar o moleque. Mas ele quer encontrar um jeito de humilhar o Art, né? Mas provavelmente não vai ser do jeito que ele quer. Então ele começa a falar mal do conselho, ó. Sempre confundo com conselho estudantil com comitê disciplinar. Do comitê disciplinar, né? Começa a falar que é uma honra ter o comitê disciplinar na aula dele. E é uma honra poder ensinar o comitê disciplinar. Então ele começa a pensar ele começa a falar sobre que, como não é o único que está curioso sobre a habilidade do comitê disciplinar, que ele, como todos ali, deve estar curioso para saber se os alunos do comitê disciplinar são realmente bons assim mesmo. E o Art fica naquela de que ninguém vai cair nessa provocação. Mas o Feirit cai, né? Como sempre. Então o Feirit desce até a arena. E o cara diz que mesmo sendo um conjurador não, mesmo sendo um amplificador, ele ia usar só ataques de longa distância naquela luta. Então eles começam a luta e o Feirit prepara um feitiço de água e faz um feitiço de domínio.
uma coisa que não tinha sido apresentada, pelo que eu me lembro, não tinha sido apresentada até agora na obra. Então eles preparam e jogam um ataque de uma serpente de água em cima do professor Bebum, que cria umas chamas azuis, e o Art até diz que ele não é pouca coisa porque consegue usar chamas azuis, e apaga e dissipa a serpente de água do Feirit. Então ele desvia um ataque para a perna do Feirit e acaba ferindo ele, e o Feirit acaba se rendendo. Depois ele faz uma cara de psicopata, maluco, olhando pro Art, e o capítulo se encerra, pessoal. Esse capítulo, na verdade, foi bem curtinho. Talvez teria ficado maior o vídeo se eu estivesse explicando sobre as magias, mas acho que é melhor vocês leem para entender melhor do que eu aqui tentando explicar para vocês. Bom, provavelmente no capítulo seguinte, o Art vai enfrentar esse cara e vai destruir ele, ou a princesa Caitlyn vai enfrentar esse professor. E é isso, galera. Se vocês gostaram... Eita! Preula. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu gostei. Deixe seu like aí pra ajudar a gente, né? Se inscreva no canal, ative as notificações. Dê uma olhada no método fanart, não se esqueçam disso. E é isso, galera. Valeu. Fui.